Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral. Eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Estou em Porto Seguro agora. Na verdade, eu sempre estive em Porto Seguro, né? Porque Trancoso e Arraial da Ajuda ficam em Porto Seguro. Mas agora estou na sede aqui de Porto Seguro mesmo, quase acabando essas férias trabalhantes. E eu lembrei até de uma curiosidade que eu acho que não vai ser boa não, tá? Mas que da última vez que eu viajei para Porto Seguro aqui, eu vim de carro, eu fui embora no sábado, cheguei no domingo em casa e no domingo tinha Fluminense e Vasco. E a gente estava ganhando por 1-0, estreia de Marcão em 2020, depois da demissão de Odair, da pedido de demissão de Odair, e a gente estava ganhando de 1-0 até o finalzinho, quando o Germancano, que eu odiava na época, fez o gol de empate pro Vasco. Tomara que não seja 1-1 de novo, até porque eles não têm Germancano, porque a gente tem Germancano e como no outro vídeo acabou não aparecendo, né, quando eu tentei mostrar, ó, a camisa da Argentina é essa daqui, ó, que eu tenho. Não sei se tá invertido aí pra vocês, mas enfim. Sim, comprei a camisa da Argentina, porque não sou idiota com o nome de Germancano. Na verdade eu sou idiota, mas não especificamente pra isso. Só pra gente poder começar a passar direto às notícias, eu tô gravando aqui numa área mais aberta e tal, e aqui do lado passa carro. Então pode ser que no momento já tocou uma buzina aí, pode ser que no momento outro saia alguma coisa, tô sem o microfone aqui agora. Mas acho que vai dar pra entender tudo. Vamos lá, tá? Vamos lá, que são 3 notícias e a gente começa com a notícia do Netflu, do Paulo Brito, de que um clube da Arábia Saudita fez uma sondagem pelo John Arias. Segundo a matéria, diz que um grande clube fez uma sondagem na última semana, mas que o objetivo era só entender a situação para poder estudar se valeria a pena uma proposta. Ou seja, algo, além dos clubes árabes, 2 clubes portugueses já assinaram com interesse pelo gringo, mas também não formalizaram proposta. Vamos lá, tá? É importante falar aqui sobre o caso John Arias e comentar a matéria também do Paulo Brito, lá no Netflu. Esse tipo de matéria a gente não tem como confirmar. Matéria de sondagem, então vai da credibilidade do repórter ou não. E por que eu tô falando isso? Porque, no final das contas, se avançar e tal, eles trouxerem depois que houve uma proposta, etc. É uma outra história, mas a sondagem, dificilmente ela é confirmada. E aí, por que eu tô batendo nesse ponto aqui? Porque várias sondagens vão surgir pro John Arias. Só que o John Arias é um jogador que eu já falei isso 1 milhão de vezes, eu vou repetir mais uma aqui agora, mas de maneira bem mais curta. O John Arias é um jogador que ele vale muito menos do que o quanto ele joga. Ele é um jogador que já tem uma idade um pouquinho ruim para ir para a Europa, ele não tem um histórico muito positivo, ele está sendo convocado agora, o futebol dele não é vistoso dentro de campo, ele faz 80% do que a gente vê do John Arias, ele está fazendo muito mais, na verdade, do 100% que a gente vê do John Arias, 80% é ele jogando nos bastidores, entre aspas, fazendo um jogo sujo, fazendo jogada simples, que é simples, mas que só pessoas muito boas conseguem fazer. E o valor dele é baixo, o valor dele de John Arias hoje, sei lá, 5, 6 milhões de euros. É por isso até que eu já sou a favor de Fluminense não comprar os outros 50% do Patriotas hoje, não tem por que comprar. Eu quero usar John Arias, eu não quero vender John Arias, não quero que o Fluminense venda, eu quero que o Fluminense use. Enfim, acho que o ponto é esse. E aí o mercado que acaba se interessando por ele é esse, a Arábia Saudita, etc., que vai acabar tentando atraí-lo financeiramente. Por isso o Fluminense renovou o contrato dele, enfim, já anunciou essa renovação até agosto de 2026. Qual que é um pontinho aí importante falar? O John Arias também não quer muito ir para esses mercados, não. O cara, ele quer ir para a Europa, ele acha que ele tem futebol para a Europa e tal, isso eu já... Conversando com pessoas próximas ao jogador, eu já soube disso também. Quando teve aquela confusão, lembra que ele falou que não sabia se ficava pro ano seguinte e tal. Ele estava esperando propostas da Europa, classe B, classe A. O que é classe B, classe A? Se ele vai para Portugal, ele vai pro Porto, ele vai pro Benfica. Se ele vai para a Alemanha, ele não vai pro Eintracht Frankfurt. Ele vai pro Bayern de Munique, ele vai pro Borussia Dortmund. Era uma oferta boa pelo Brasileirão que ele tinha feito. Só que não surgiu nada, nem perto disso, né? 2 clubes portugueses já assinaram interesse, mas não foram clubes portugueses, foi o Porto e o Benfica. Então acaba complicando para ele também, e é ótimo que ele fica no Fluminense. Outra notícia, Manuel se lesionou. Que beleza, hein? Que merda, na verdade, né? Informação foi dada pelo GE. Globo. Manuel não enfrenta o Vasco nesse domingo, tá com dores no joelho direito, passou por um exame de imagem no local, e por mais que o departamento médico não tenha divulgado exatamente o resultado, a lesão não parece grave,
mas é sabido de que ele não joga no domingo. Segundo o Vitor Lessa, foi quem trouxe essa questão da lesão grave ou não, né, da lesão não ser muito grave, ainda depende de chegar mais alguns resultados, né, mais alguns diagnósticos e tal, para poder o Fluminense decidir a forma de tratamento. Mas há uma possibilidade até mesmo de cirurgia, segundo o Lessa falou. E depois, além da cirurgia, né, há outra possibilidade também, que é uma questão de fisioterapia, enfim, para poder tratar essa lesão no menisco. Mas, segundo o Lessa, Manuel será preparado para poder estar 100% para Libertadores e Brasileirão. Ou seja, a gente está falando de uma coisa aí de pelo menos que dentro do clube eles não trabalham com 30, 20 dias, não. Eles trabalham com 40, 50 dias. E aí a gente vai debater quem vai entrar no lugar. Porque quem que vai entrar no lugar? David Braz? E eu acho que é o David Braz, mas eu acho que o Vitor Mendes toma essa vaga rapidinho. Só para poder deixar claro, tá? Enfim, o Vitor Mendes fez belas partidas. Eu gostei dos jogos do Vitor Mendes, principalmente o jogo contra o Boa Vista. Achei que foi até o melhor em campo naquela partida. Talvez alguém tenha sido melhor, mas a minha memória me diz que ele foi o melhor em campo. Gostei das atuações dele, vem com boas recomendações. Vejam o raio-x do Vitor Mendes. Eu acho que talvez a princípio apareça um David Braz para o domingo, mas gostei do Vitor Mendes e acho que ele tende a ser o titular. Lembrando, né, a gente está falando aqui, como eu falei, de Manuel, ele será preparado para Libertadores e para o Brasileirão. Isso tudo só começa em abril, ou seja, a gente está falando de pelo menos aí 20, na recuperação rápida, 20, 30 dias, né? A gente imagina aí dele. Vamos ver como é que vai ser, ou seja, a gente está falando aí de reta final de Carioca, inclusive as finais que podem mudar o curso geral. Manuel vem sendo o melhor zagueiro para mim do Fluminense, se a gente pegar o recorte início de 2022 até agora, ele vem melhor do que o Nino. Vamos ver como é que vai ser, uma pena real mesmo. E é importante a gente falar, né, é a primeira lesão do Fluminense em um bom tempo, assim, de um time de jogador titular ficando fora de um longo tempo. Se eu pensar em lesão de titular ficando fora um longo tempo, eu vou voltar só pro Felipe Melo, com uma lesão, inclusive, no menisco, se eu não estou enganado, depois do Campeonato Carioca. Enfim, vamos lá. Para fechar aqui, vamos falar de Fluminense e Vasco. E jogo de domingo. Gabriel, vai falar de ingresso e tal. Tem um vídeo inteiro ontem falando por que no Fluminense não compra ingresso e tal. Toda a polêmica explicada. O vídeo tá gigante, tá com audiência pra caramba, a galera tá assistindo, tô achando legal. Mas é importante você dar lá ver. Então não vou me repetir aqui. Mas houve uma rusga e essa rusga está sendo aparada. Vamos lá. O Fluminense colocou uma carga de ingressos de 50 mil disponível para o jogo de domingo contra o Vasco. O Fluminense é mandante, é ele quem define essa carga. Que carga é essa? Sul e norte, sul do Fluminense e norte do Vasco, e abrindo leste inferior mista e Maracanã mais mista. O que aconteceu? Os sócios do Fluminense compraram, os torcedores do Fluminense compraram a sul, ainda tem ingresso disponível. Na norte, quando abriu a venda para o Vasco, os torcedores do Vasco compraram rapidamente toda a norte, esgotaram também, depois que abriu para venda geral, esgotaram a leste inferior e o Maracanã mais. Acabou os ingressos. Todo mundo falou, acabou o ingresso? Ué, a carga de 50 mil, mas o Maracanã não dá para receber 60 e pouco, 60 mil mais ou menos em clássicos? Cadê esses outros 10 mil? Bem, aí o Vasco foi fazer uma reclamação à FERJ e ao governo do estado, de que, segundo o Vasco, né, o Fluminense estaria boicotando esses outros 10 mil ingressos por medo dos vascaínos comprarem, ter uma maioria massiva de vascaínos no jogo no Maracanã. O Fluminense, por sua vez, diz que isso é de praxe, porque ele abre a venda inicial com uma expectativa, e a expectativa nesse Fluminense Vasco era de 50 mil, o torcedor do Vasco comprou rapidamente e tal, superou a expectativa que era o padrão, e o Fluminense botou uma carga extra de ingresso de 10 mil, agora abrindo o leste superior e o setor oeste também. Enfim, o Fluminense diz que é um procedimento de praxe, e eu confirmo até aqui, tá? É um procedimento de praxe, sim, a gente já viu isso várias vezes, o jogo é para 30 mil, tem um nível alto de compra de ingresso cedo, aumenta-se a carga de ingressos abrindo um novo setor, porque se você abrir esse setor já de cara e ninguém comprar ingresso para ele, você gasta um dinheirão na operação do jogo sem ninguém usar. Então isso é de praxe mesmo. Mas eu até discuti isso com algumas pessoas e eu deixo 5% aí
de fato de recibo do Fluminense, tá? De não querer mais vascaíno. Mas, enfim, eu realmente acho que é de praxe, acho que foi mesmo desses 5% aí. Mas, apesar disso, o Fluminense fechou alguns acordos com o Vasco pro clássico no domingo. E eu acho justo, já que vai dividir, manter uma boa relação e tal, justamente porque tá vindo aí a licitação definitiva do Maracanã e o Fluminense mostrar que ele, dono do Maracanã, pode emprestar o Maracanã para outros clubes, é importante para ganhar a licitação. E sim, é importante para o Fluminense ganhar essa licitação junto com o Flamengo. Ficar sem o Maracanã nesse momento é uma merda total para o Fluminense. Para quem foi aí pro estádio em 2015, principalmente 2016, sabe o problema que era a gente não fazer ideia onde o Fluminense ia jogar. Que acordos foram esses? O Vasco é visitante, mas o Fluminense vai poder montar, mas o Vasco vai poder montar uma loja no setor norte para poder vender lá, Gigante da Colina, acho que é o nome da loja do Vasco, seus produtos licenciados. Vai poder personalizar o bar lá do local, do setor norte, né? E vai poder usar uma das cabines do estádio para poder a Vasco TV fazer a transmissão, o que não seria de praxe, né? Provavelmente eles teriam que usar, ou fariam a transmissão de São Januário, ou a transmissão do CT do Vasco, lá de onde eles fazem a transmissão padrão, ou fariam a transmissão da tribuna de imprensa, né? Mas isso é padrão também, não é nenhuma benfeitoria gigante do Fluminense, não. Bem, então, nesse momento, essas são as medidas ali, essa matéria até é do GE, do Marcelo Baltar, que cobre o Vasco, e do Thiago Lima, que cobre o Fluminense. Nesse momento, assim, o clima é complicado entre os dois, mas acho que essas coisas que o Fluminense liberou são normais, assim. É óbvio, né? Vai ter Vasco e Fluminense, vai voltar a ter Vasco e Fluminense nesse ano com mandante e visitante bem definidos, né? No caso do mandante do Fluminense no Maracanã com 10% de vascaínos, e provavelmente vai ter também o Vasco e Fluminense em São Januário. Não sei como é que anda a reforma lá dele, se já é pra esse ano e tal. Mas vai ter, assim. Aí nesses jogos são sistemas diferentes, porque aí a gente tá falando de mandante e visitante bem claro. Esse jogo do Carioca claramente é meio a meio, é jogo sem mando, né? O mando da Ferdi, apesar do Fluminense ser o mandante. Então eu não confesso que não vejo nada demais nessas liberações, não. E você? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo, beleza? Hoje é sexta-feira, na verdade eu tô falando hoje, quinta-feira, porque eu estou gravando à noite, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o vídeo de manhã, na sexta-feira. Tá acabando minhas férias, mas domingo eu tô de volta para esse jogo. Faz um tempo que não tem o Fluminense Vasco no Maracanã, hein? O último Fluminense Vasco no Maracanã que eu me lembro que eu fui, cara, foi o 0x0, eu acho que foi isso, hein? O 0x0 do que o Marcos Paulo perde um gol de cabeça, alguma coisa assim. Aquela reta final de 2019. Acho que é isso, porque o 2020 já é sem público, o 2020 a gente joga de novo, mas eu tava sem público. O 2021 a gente só joga uma vez, se eu não me engano, em Volta Redonda, e 2022 o jogo também não foi no Engenhão, né? Foi no Engenhão 2x0. Abri aqui para poder ver, tem ingresso pro setor sul, tem ingresso para o oeste inferior, ainda também, que é setor misto. Então você tricolor que de repente vai com algum amigo vascaíno, etc, essa oportunidade de comprar pro oeste inferior, para mim uma das melhores visões do gramado, assim, no sentido de ser legal. E claro, mais claro, priorize a compra para ir para sul, tá? Vamos tentar, pelo menos, lotar nosso espaço. Veja o vídeo de ontem, tá? Tamo junto, até a próxima. Valeu!